Olá, começa agora mais uma edição do Você Empreendedor. E hoje estou recebendo a Patrícia Morim, da Super Cérebro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Uma alegria, uma honra, na verdade, né? A gente poder participar desse momento, trazer a nossa experiência e trazer algumas contribuições para quem está bebendo, né, dessa fonte aí do empreendedorismo, que está tão forte hoje em dia, né? Então, para a gente é uma alegria e estar representando a nossa marca ali, o Super Cérebro. Estou bem feliz. Falo a gente porque tem toda uma equipe por trás, né? Então, não é só a Patrícia, mas estou bem feliz, é uma honra estar aqui. Maravilhoso, Paty, uma honra a Obrigada. gente receber você também. E para a gente iniciar, vamos conhecer um pouco então da sua história e Perfeito. como a Super Cérebro chegou aqui em Jaraguá do Sul. Gente, é uma trajetória e passa um filme, né, na cabeça, assim, quando a gente vai contar a nossa história. Mas começando por quem é a Patrícia, né? E o pessoal me vê ali nas redes sociais do Super Cérebro, estou gravando, faço os atendimentos ali aos clientes, aos pais. Mas a Patrícia é pedagoga, apaixonada por educação. Então, assim, trabalho com educação já há mais de 15 anos e trabalho também com desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento pessoal, com essa parte de inteligência emocional, meu esposo e eu. E a Patrícia empreendedora surgiu há uns 4 anos atrás, quando a gente veio aqui para o Sul, meu esposo e eu, para trazer uma franquia também na área da educação. Então, só que daí foi em outra cidade, né? E o Super surgiu na minha vida quando eu estava buscando alguma coisa que eu conseguisse, Ju, cumprir o que eu considero hoje como uma missão de vida, que é trabalhar com a base da nossa sociedade, que são crianças e adolescentes, principalmente crianças, né? E ajudar a formar adultos mais fortes, sabe, emocionalmente. E aí começou a busca, né? O que a gente pode fazer? Como que a gente consegue trabalhar com esse público, né, especificamente, de forma a cumprir essa missão de vida que a gente tem? E aí foi quando a gente descobriu o Super Cérebro. O Super Cérebro é uma academia para o cérebro. E aí o interessante do super é que assim a gente trabalha olhando para esse ser humano nos dois aspectos dele, o aspecto cognitivo e o aspecto social emocional. E aí eu estava falando para você, né, no começo, que a gente, meu esposo e eu, a gente trabalha com desenvolvimento humano, a gente gosta muito, se preocupa muito com essa parte de inteligência emocional, de ensinar as pessoas, né, esse aspecto que é extremamente importante. E quando a gente encontrou o Super, a gente pensou, bom, é isso. Então foi dessa forma, 1 ano e meio atrás, né, que a gente descobriu a franquia do Super Cérebro e decidimos aí empreender e deixar, porque essa outra franquia que a gente, né, que a gente trouxe aqui para o Sul, também na área da educação, é de um grupo. E aí a gente pensou, bom, vamos buscar alguma coisa que seja agora somente da nossa família e que seja mais a nossa cara, né? Que a gente consiga cumprir a nossa missão, mas com essa leveza que o Super Cérebro propõe, né? Com essa diversão, com essa pegada mais leve. Né? Muito legal. E antes da gente conhecer um pouco mais da Super, então, que eu tô Aham. super curiosa, eu Aham. queria aprofundar um pouquinho, já que a gente está falando sobre o empreendedorismo, né? E você citou que a Super é uma franquia. Exatamente. Então, você como empreendedora, é, trazer uma franquia acaba facilitando algum caminho? Ai, facilita bastante, Ju, porque qual que é a pegada, né? A proposta da franquia? Você já pega o negócio todo estruturado. Então você não vai ter ali aquela energia gasta para pensar, para estruturar, enfim, para elaborar, para criar o projeto. Então você já pega aquele projeto, aquela proposta pronta. O que você vai precisar fazer, né? Daí, como foi no nosso caso, é estudar a cidade ou ponto, enfim, essas coisas que são muito mais que você vai ter que entender, encaixar mais com o teu perfil, com a tua realidade, né? Mas o escopo já vai estar pronto, a questão de suporte, isso faz toda a diferença. E como a gente trouxe aqui para o Sul, foi uma outra franquia, então esse know-how a gente já tinha essa segurança. Opa, é muito mais seguro quando alguém já sentiu as principais dores, né, de criar algo assim do zero
Então, alguém já passou por isso. Então, vai entregar para a gente algo totalmente estruturado, além do suporte que a gente consegue contar, né? Então, hoje com a franqueadora do Supercérebro, a gente conta com todo o suporte comercial, financeiro, de marketing. Então, tá tudo pronto. A gente só grita socorro e eles auxiliam. Então, o empreender com uma franquia traz para a gente muito mais segurança. É lógico que tem ali existem vários detalhes que a gente, como empreendedor, a gente precisa ter, principalmente inteligência emocional. Porque a gente compra algo que já está estruturado, mas isso não significa que a gente não vai passar pelas fases, né, desse empreendedorismo até que ele aconteça, até que ele realmente dê certo, né, pegue ali na cidade. Mas a inteligência emocional é um dos aspectos que a gente, como empreendedor, independente do que a gente adquira, né, independente do que a gente faça ali no sentido do empreender, precisa existir sempre inteligência emocional, mas ajuda demais, assim, o fato de a gente já pegar algo estruturado, entende? Muito legal, então, para os empreendedores, né, para as mulheres, principalmente, que estão pensando em fazer essa transição de carreira, fica a sugestão da franquia que acaba tendo todo esse suporte, Pois né? com certeza. E aí tem essa possibilidade, né, de você ver alguma coisa, por exemplo, no nosso caso foi na área da educação, né, que é a nossa praia, o que a gente gosta. Então, encontramos algo que estava bem alinhado com os nossos valores, né, com o que a gente queria para a nossa vida, e daí em vários aspectos, aspecto financeiro, enfim. Paty, então conta agora pra gente o que é a Supercérebro, o que acontece lá, quem que vocês atendem? Perfeito. E essa pergunta ela é extremamente importante, porque às vezes confunde um pouco as pessoas, né? Super cérebro, será que é para pessoas que são super dotadas, né? Que têm ali altas habilidades? Então, a gente percebe, Ju, que o pessoal confunde, ou vai para um lado, super cérebro para pessoas que já performam muito bem, né? Que já desempenham atividades muito bem, ou então para pessoas que têm dificuldades em algum aspecto, ou social, ou então cognitivo, né? E aí eu gosto de responder essa pergunta com uma outra pergunta. Para quem precisa fazer exercício físico? Quem precisa cuidar do corpo? Todo mundo. E a gente gosta de comparar o cérebro é como se fosse um músculo, né? Não significa que a gente vai treinar e ele vai crescer. Não em tamanho, mas ele cresce na questão das conexões dos neurônios. Então, quem precisa, para quem é o supercérebro, é para todo mundo. E o que é o supercérebro? É uma academia para o cérebro. Da mesma forma que existem academias para você cuidar da tua saúde física, do corpo, o supercérebro, a gente usa o conceito de ser uma academia para o cérebro. Por quê? Porque é um espaço, né, um método que foi criado, é um espaço onde as pessoas vão para receber estímulos, tanto cognitivos, para você melhorar os aspectos cognitivos, como, por exemplo, foco, raciocínio lógico, que é extremamente importante hoje, né? A memória, flexibilidade cognitiva, todos os aspectos cognitivos. Você vai lá e todas as ferramentas que a gente utiliza no Super são voltadas para oferecer para o nosso aluno esse estímulo cognitivo. E também o estímulo socioemocional. Então, é uma academia para o cérebro onde você vai ter esse estímulo, né, para desenvolver essas competências cognitivas e socioemocionais, tá? Então, já te respondi duas perguntas aí. O que é e para quem é? Super é uma academia e é para todo mundo. Porém, Ju, o que acontece? Quando a gente recebe lá um aluno, né, uma pessoa que já traz uma dificuldade, para essa pessoa é muito mais recomendado. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha com crianças, né, adolescentes e adultos que têm TDAH. Para o TDAH é um método sensacional, porque a gente atua exatamente na dificuldade do TDAH, que é foco e concentração. Para pessoas que têm, né, que são autistas, então, para alguém que já traz uma demanda, uma dificuldade muito pontual, essa pessoa ela vai ver a médio e longo prazo os benefícios, né? Daí tem o outro lado.
o lado socioemocional. Uma criança, ou uma pessoa, um aluno que chega com uma demanda, tem dificuldade de lidar com a frustração, tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas ou de trabalhar em equipe, que tem dificuldade de se comunicar, de tomar decisões. Também neste ambiente a gente vai oferecer para elas possibilidades, os recursos para que ela melhore nesses aspectos, né, e performe bem e desempenhe bem tanto a questão relacional dela, né, com a família, com os amigos na escola, quanto as questões cognitivas se chegar com uma demanda muito específica para a gente, tá? Então, é uma academia, é um espaço muito lúdico, muito leve. Uma outra coisa que é importante a gente trazer e deixar bem claro, a proposta do Supercérebro é que esse treino, esse desenvolvimento, ele aconteça de uma forma muito leve, prazerosa. E aí eu gosto de fazer uma outra pergunta para provocar mesmo, sabe? Quando a gente faz uma coisa que a gente não gosta, a gente não se entrega, né? A gente não se dedica, a gente faz ali, mas é empurrado. A proposta do Super é que a criança, ela goste, que o aluno, na verdade, ele goste de estar ali. Por quê? Porque ele vai colocar, ele vai desenvolver, ele vai trazer a dopamina, né? Que é o neurotransmissor do quê? Nossa, mais um cortezinho que vocês vão ter que fazer depois. Da motivação. Então, a dopamina é o neurotransmissor da motivação. Quando o aluno chega no nosso espaço e se depara com jogos de tabuleiro, mundialmente premiados e reconhecidos, que é uma das ferramentas que a gente utiliza. Uau, ela já, poxa, é leve, é gostoso, ele vai jogar, vai brincar. Exatamente, então ele engaja naquilo. Então ele vai estar se desenvolvendo, os nossos instrutores vão estar fazendo as mediações que eles acharem necessárias sem que o aluno perceba, entende? E daí tem uma outra ferramenta que a gente utiliza, que é o Soroban, é o ábaco japonês, é uma calculadora japonesa. Então, ele também vai ter esse momento de treino, né, com essa ferramenta, mas que também é um momento leve, é um momento gostoso. A gente apresenta uma matemática concreta, lúdica para aquele aluno. Então, todo momento em que ele está ali naquele espaço é com muita diversão, é com muita leveza, é com muito afeto. Então, a gente consegue que esse aluno ele esteja engajado, ele gosta de estar ali. A consequência disso vai ser que esse desenvolvimento ele vai acontecer de uma forma muito mais fluida, muito mais natural, entende? Então, o Supercérebro é essa academia que proporciona momentos de diversão, porém com o objetivo de desenvolver tanto os aspectos cognitivos quanto aspectos socioemocionais do nosso aluno. Muito legal. Paty, e aí assim, a criança ela já tem pré-determinado uma carga horária ou vocês sugerem de acordo com a necessidade de cada um? Não, a gente trabalha, Ju, com uma aula por semana, a gente trabalha no formato de aulas, né? Então, é uma aula por semana e cada aula tem a duração de 1h40, tá? Esse tempo, ele é dividido em 3 momentos. O primeiro momento que a gente gosta de dizer que é o momento do aquecimento. Então, a gente até utiliza uns termos, né, próprios assim de uma academia. Então, ele vai chegar, ele vai pegar um jogo individual, já começa ali o treino cognitivo dele. Ele vai pegar um joguinho de raciocínio lógico, né, de resolução de problema, e a gente vai observando, a gente vai mediando na medida, né, que a gente acha necessário. O segundo momento é o treino com o Soroban, e por último é o momento dos jogos de grupo, que é assim, momento de barulheira mesmo, de, sabe, extravasar. Então, o formato, a dinâmica, né? Uma aula por semana, independente da idade. A gente trabalha com crianças a partir dos 5 anos até adultos com 59. Dos 5 aos 59 anos, tá? Mas o Supercérebro, a franquia, ele trabalha até com o público de longevidade. Mas a gente trouxe somente o modelo educacional dos 5 aos 59. Então, para todas essas idades, é uma aula por semana, 1h40, né, de aula ali, de duração, com essa dinâmica que eu te expliquei, com essa divisão de tempo, para a gente conseguir explorar outras atividades, né? Que legal saber que vocês atendem também o público adulto, porque eu acredito que principalmente essa parte socioemocional que você colocou também faz diferença quando a pessoa precisa ter um estímulo ou desenvolver algo. Com certeza, com certeza. E sabe o que a gente percebe, Ju, por exemplo, há
umas semanas atrás, né, eu recebi uma pessoa e a dificuldade que ela percebeu no trabalho era de raciocínio. Então, assim, ela disse que, né, estava com dificuldade, assim, de resolver demandas, sabe, com uma certa agilidade, de identificar, né, situações, assim, previamente, de forma precoce, se anteceder aos problemas. Então, ela disse, eu estou com o meu raciocínio muito mais lento. Daí, chegou para a gente com essa demanda muito específica. Outras pessoas percebem que estão com dificuldades na memória. Poxa, eu estou começando a perceber que a minha memória está um pouco mais falha. Eu chego na cozinha e, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Isso acontece com a gente por conta do excesso de informações. Então, a gente recebe muitos adultos com essas demandas, né? E daí já acende aquele alerta. Opa, deixa eu já buscar ajuda, buscar uma forma, né, de tratar isso de forma preventiva. Então, a gente também trabalha com adultos. Então, você percebe que está com uma dificuldade muito específica, né, no trabalho. Às vezes, dificuldade de tomar decisão é outra demanda, já nessa questão socioemocional, que a gente recebe muito. Eu sou muito inseguro, eu tenho muita dificuldade de me posicionar, sabe? Com uma venda ali, né, fazer o cliente, conduzir aquele cliente, a questão da argumentação. E tudo isso a gente trabalha no supercérebro com jogos de tabuleiro. Então, cada jogo nosso, Ju, ele vai explorar ali no mínimo 5 habilidades socioemocionais, cognitivas. Então, para um adulto, né, que chega lá com uma dificuldade de comunicação, a gente tem jogos que exploram bastante a questão do argumento, da comunicação, do trabalho em equipe. Porque uma outra situação, não adianta você ser muito bom tecnicamente, mas você não saber se relacionar com as pessoas. E muitos adultos hoje trazem essas demandas ali para a gente no supercérebro. Tá? Então, a gente consegue explorar bastante coisa, desde os pequenininhos, com 5 aninhos ali, quando estão no processo de alfabetização, que os pais já começam a ficar, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Ou então, percebem alguma dificuldadezinha. Então, dos 5 aos 59, o supercérebro, ele consegue trabalhar de forma bem efetiva, sabe? Trazendo resultados efetivos para todo esse público. Muito bom. Ô, Paty, e aquelas famílias, assim, que adoraram conhecer a ideia do supercérebro, mas que hoje acabam não tendo um diagnóstico, porque não tem necessidade. Para essas crianças, então, como um estímulo que você colocou, quais seriam os benefícios, então, dessa criança que frequenta o supercérebro? Então, vamos, já que a gente fez a analogia da academia, para um condicionamento físico. Perfeito. O que vai acontecer, Ju? Uma criança que ela traz, um aluno, né? Porque daí a gente vai estar trabalhando com todas essas idades. Então, adolescente, adulto, enfim. O aluno, ele chega lá no super com uma demanda muito pontual, uma dificuldade muito pontual, vai ver ali em pouco tempo, né? E claro que a questão do tempo a gente também não pode determinar, porque é muito relativo de pessoa para pessoa, mas chegou com uma demanda pontual, então a gente já sabe o que vai trabalhar com aquele aluno, né? Quando as famílias, elas têm essa consciência de, poxa, eu preciso procurar uma atividade diferente, né? Uma atividade que o meu filho, que afaste o meu filho das telas, né? Que dê essa pausa aí, que percebe que o filho já está tendo, de repente, algum tipo de prejuízo por conta do excesso do uso de telas. Não, te procura uma atividade extra, alternativa. Quais são os benefícios que essa criança vai ter? E a gente tem muitos alunos assim, já performam bem na escola, têm um bom desempenho escolar, sabe, de notas, socialmente também, sabem conviver bem, enfim. Os benefícios que a família vai ver, né, com essa criança fazendo ali as aulas no super, vai ser a médio e longo prazo. Essa pessoa, esse aluno, ele vai para o mercado de trabalho daqui a um tempo, então, a longo prazo, muito mais preparada, Ju, para lidar com os desafios, para poder identificar, poxa, essa criança vai desenvolver, esse aluno vai desenvolver inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É eu perceber as minhas emoções, nomear as minhas emoções e buscar recursos saudáveis para lidar, para gerenciar. Isso a gente proporciona nos treinos lá no super. Quando esse aluno se depara com uma situação no futuro, numa faculdade, no mercado de trabalho, mas ela já está pronta emocionalmente falando, os desafios para ela vão ser muito mais tranquilos de serem superados, entende? Então, para uma família que, poxa, eu
quero uma atividade diferente, algo leve, né? Algo que trabalhe com essa diversão para o meu filho. Não é só um passatempo. A gente está plantando sementinhas que muitas vezes a família só vai ver, vai perceber isso a médio e a longo prazo. Quando essa pessoa precisar tomar uma decisão de que carreira seguir, que curso, que faculdade fazer, ela vai conseguir, poxa, eu me conheço, então eu sei que a minha área é essa. Se precisar fazer uma transição de carreira, vai fazer com muito mais naturalidade, com muito mais tranquilidade, sabe? Sem tanta autocobrança. Isso eu estou falando das questões emocionais. Tecnicamente, essa pessoa, quando entrar no mercado de trabalho, quando estiver na faculdade, ela vai performar muito melhor. Por quê? Porque cognitivamente, ela está muito mais forte, sabe? Os aspectos cognitivos dela, das funções executivas, né, que a gente chama, que são responsáveis pelo aprendizado, ela vai estar muito mais forte, muito mais madura. Então, os benefícios são gigantescos e é importante a gente falar disso aqui. Voltando para a pergunta, para quem é o supercérebro? Gente, treinar o cérebro é para todo mundo, inclusive para a gente prevenir doenças neurodegenerativas. Então, se você pensa no teu, né, quando a gente chegar ali na melhor idade, você vai estar com o teu cérebro muito mais saudável, além de todos esses benefícios sociais e cognitivos que, quando adolescente ou quando adulto, se deparar com os desafios da vida, os desafios do futuro, essa pessoa vai estar muito mais à frente do que outras pessoas. Então, são inúmeros benefícios, né, que o super proporciona. Incrível. E vocês estão, então, há 1 ano e meio aqui em Jaraguá. E já tem novidade para vir nos próximos meses aí? Tem sim. E aí, o que vai acontecer, né? Um embriãozinho aí que a gente já está começando a cuidar, alimentar. A gente recebe os alunos na nossa academia, a gente vai trabalhar com o que a gente está percebendo de uma demanda ali, enfim, né? Mas a gente trabalha com o aluno no supercérebro. Mas a gente tem se preocupado muito, Ju, também com as famílias, tá? Porque o que vai acontecer? Às vezes essa família, esse papai e essa mamãe traz para o supercérebro uma criança que tem uma demanda, né? Poxa, meu filho precisa melhorar. Vamos falar de um aspecto emocional, lidar com a frustração, que é super comum hoje em dia. Aí a gente vai fazer todo um trabalho com essa criança, com esse adolescente, né? Mas aí quando a gente pensa, e esses pais, eles estão preparados? Como é que eles fazem a condução desse filho em casa, né? De repente uma criança que seja muito tímida, como é que esses pais olham e trabalham e tratam esse filho em casa? Então não adianta você buscar uma ajuda fora quando em casa está faltando alguma coisa, quando esse pai, essa mãe precisa também desenvolver autoconhecimento ou inteligência emocional. Então, o que vai vir aí de novidade é que a gente vai buscar trabalhar também com os pais, oferecendo aos pais recursos para que, além do filho ter esse estímulo no supercérebro, eles também tenham recursos para dar continuidade ao trabalho do super em casa. Então, todo mundo vai ser beneficiado. Então, vai ser um trabalho ali de mentoria mesmo, né, com essas famílias. Além do que, às vezes as famílias não sabem, poxa, eu estou percebendo essa dificuldade no meu filho. Que profissional eu procuro para ajudar de forma efetiva a tratar essa dificuldade? Recebo muitas famílias assim meio perdidas. Eu acho que é isso, eu já fui em tal profissional e não resolveu. Então, essa mentoria também vai auxiliar dando esse norte para essas famílias. Olha, a demanda é essa, então a gente vai fazer toda uma estruturação para fazer toda uma triagem. Eu estou terminando uma pós-graduação em neuropsicopedagogia, então eu quero trazer a bagagem, né, desses estudos para poder oferecer para essas famílias um norte de que profissional procurar. E o supercérebro consegue acolher, consegue, se não, mandar para o profissional que vai, né, trabalhar de forma ali específica, de forma pontual, cada um, né, no seu quadrado, como dizem, para a gente trabalhar com essa ética, mas é um projeto que a gente vai conseguir trabalhar, atender a família como um todo, tá? Então, essa novidade aí, em breve, nas nossas redes sociais, a gente vai estar fazendo as divulgações, então fiquem ligados, daqui a pouco tem essa
novidade aí no ar. Já um spoiler aqui, né? Mas é muito importante isso. Eu vejo, eu tenho 3 filhos, né? E a gente precisa estar preparado para lidar com essas questões, né? Eu sou uma profunda buscadora de mim e de autoconhecimento e desenvolvimento humano, e eu percebo que isso me ajuda a lidar com as demandas das crianças, né? Você trouxe a frustração, e eu vejo que hoje, assim, a questão da internet tem dado uma certa piorada, né? Porque eles assistem aqueles vídeos, eu brinco, que no vídeo tudo dá certo, né? Só que eles não conseguem ver o que tem por trás daquilo, né? O que essa pessoa ali está passando. E essa questão, muitas vezes, a criança frustrada e os pais sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer, sem saber como lidar, sem saber como ajudar de forma efetiva, né, Ju? Então, isso gera um sofrimento também para esses pais, né? Poxa, ver que o filho está com aquela dificuldade e às vezes buscam formas de ajudar que às vezes só pioram. É claro que dão o melhor deles, mas essa família também precisa ser atendida, né? Também precisa ser olhada e a gente conseguir enxergar quais são as demandas que esse pai, que essa mãe tem. Porque não são só os filhos que eles têm que dar conta, né? Tanta coisa, é trabalho, enfim, são várias jornadas ali, né, de trabalho, tem a questão do próprio autocuidado. Então, a gente também precisa olhar para essas famílias, para esses pais, né, para esses cuidadores, porque às vezes não é o pai e a mãe, às vezes é um cuidador, é um tio, é um avô, como fazer com que essa pessoa se sinta, na verdade, mais fortalecida para cuidar, né, dessa criança, desse adolescente. E aí você falou uma coisa que preocupa muito a gente e que é a primeira pergunta que eu faço quando a gente recebe um pai, uma mãe, né, lá no super, a questão do excesso de telas, né? A criança, o adolescente, ele não... Aquilo é um mundo, é um universo paralelo, ele não acha que aquilo dali é tudo lindo e que a vida é daquele jeito, né? E quando vem para a vida real e recebe um não do pai ou da mãe, quando vê que na vida real as coisas não funcionam como naquele videozinho, né? Como na história daquela pessoa ali da internet, vai se frustrar e às vezes vai procurar até formas fáceis e rápidas, né, Ju, de viver uma vida como aquela que ele vê ali na internet. Isso é extremamente perigoso, né? Só que daí vem o cuidador, vem esse pai, essa mãe e vai tentar tirar. Aí isso é o efeito dominó, né? Daí já gera uma frustração, daí aquela criança vai se zangar, enfim. É toda uma situação que a gente precisa olhar com muito carinho, olhar com muito cuidado, orientar esses pais sobre como fazer toda uma mudança em casa em relação a esse uso excessivo, né? E uma outra coisa que a gente faz bastante lá no super, né, é trabalhar essa conscientização. A gente conversa muito com os nossos alunos sobre a gente precisa estar antenado, a gente precisa conhecer, precisa. É importante, mas com equilíbrio. Então, eles trazem, às vezes, histórias, sabe, que eles veem, que eles ouvem ali o fulano faz assim, fala, e a gente vai fazendo as mediações para trazer essa criança para o que é real, porque o cérebro não diferencia. Exato. Né? E outra coisa que eu penso também, que assim, o nosso cérebro, ele também tem um certo tempo para ir se desenvolvendo. Sim. Então, às vezes, a criança está ali com os seus 8, 9 anos, assistindo algo que o meu cérebro de adulta, que já está desenvolvido, eu consigo enxergar coisas ali que eles não conseguem. Excelente. Né? Então, os pais também precisam saber lidar com isso, porque é muito legal, a criança vai lá para super, fica 1h40 lá, é super estimulada, vai voltar para casa, vai te perguntar, vai dividir, compartilhar. E aí a gente tem que lembrar sempre que o cérebro deles tem uma idade mental e o nosso tem outra. Perfeito, excelente colocação a tua. E por isso a importância também desses pais acompanhar. O que meu filho está vendo? Né? Que tipo de conteúdo ele está... de que tipo de conteúdo ele está se alimentando, né? Porque, como você falou, não adianta ele estar lá no super, está sendo super estimulado e tal, daí chega em casa, volta para aquele mundo imaginário ali que o cérebro dele não vai saber diferenciar o que é real do que está dentro de uma tela, não vai. E quem precisa
mostrar a realidade é o adulto, que já vê de uma outra forma, já vê os perigos, já vê as nuances, né? Opa, isso daqui, ó, cuidado, isso daqui não pode, não, isso aqui tem, olha, então, e apresentando para essa criança que tem esse cérebro ainda muito imaturozinho, né? Muito pequenininho, e apresentando os perigos daquele tipo de conteúdo que ele está vendo. Então, isso é extremamente importante, esse olhar é necessário, né? Para que aconteça em casa a continuação do trabalho que a gente faz lá no Super Cérebro. Que legal, muito bom saber que vocês fazem essa conscientização com eles também, né? Porque às vezes a família na correria, a gente acaba deixando isso um pouco de lado. Sim, e a gente, assim, tem que olhar com empatia para esses pais, né? Eu trago todos esses pontos aqui para fazer essa provocação, para a gente trazer para a consciência, porque às vezes, assim, na rotina, muitas coisas acabam sendo deixadas, né? Não de propósito, mas é como você falou, é tanta coisa, são tantas demandas, que esses pais, eles estão oferecendo ali o melhor que eles conseguem naquele momento. Então, a gente olha para esses pais também com muita empatia, com muito carinho, com muito acolhimento. Por isso também do nosso projeto, né, do projeto que a gente vai trazer daqui mais um pouco, é para que esses pais também tenham, no mesmo espaço dos filhos, o recurso, assim, para serem ouvidos, né, para trazerem suas demandas, suas dúvidas, serem acolhidos. E aí a gente fala a mesma linguagem. Papai, mamãe, cuidador vai falar a mesma linguagem que a gente utiliza lá no Super. Então, todo mundo vai ser beneficiado, todo mundo vai ser ajudado, porque a gente vê também que esses pais, muitas vezes, estão cansados, estão em sofrimento, né, por não conseguir fazer todo esse acompanhamento e dar todo o suporte que eles acham que seja necessário para os filhos, né, Ju? E maravilhoso, então, poder contar com a Super Cérebro, trazendo esse apoio tanto para a criança, para o adolescente, quanto para os adultos. Que muito bom. Eu fico feliz com esse feedback, Ju. Paty, aproveita agora então para deixar uma mensagem para os teus clientes, para os teus alunos. A mensagem é de gratidão, né? A mensagem é de gratidão pelo acolhimento que a cidade de Jaraguá do Sul proporcionou para a gente, então, nos recebeu assim com muito carinho. A gente tem visto uma perspectiva de um crescimento muito bacana. E as famílias que confiam no trabalho do Super, né? Nossa gratidão, assim, é eterna. A gente tem muitos cases de sucesso, a gente tem muito feedback lindo, assim, emocionantes, sabe, Ju? De famílias que veem o quanto tem agregado valor ali, o quanto tem transformado mesmo, sabe, a vida dos filhos. E isso tem se estendido a essas famílias. Então, a cidade de Jaraguá do Sul, essas famílias, né, que têm confiado no nosso trabalho para esse desenvolvimento, né, para mexer com o cérebro, principal órgão do nosso corpo, né, para mexer com o cérebro dos bens mais preciosos que eles têm, que são os filhos, e às vezes até deles mesmo, né, o cérebro desse adulto. Então, a nossa eterna gratidão, a gente está super à disposição para receber, para auxiliar, para tirar dúvidas e para, de fato, trazer esse contributo, né, à comunidade aqui de Jaraguá do Sul, dando sempre o nosso melhor, trabalhando com princípios, com ética, né? E contribuindo aí com o que for necessário, com o que a gente conseguir contribuir. Então, a mensagem é gratidão, né? É de gratidão. E o mais legal, né, para os alunos, que é divertido e leve. Com certeza. Então, quem está procurando um lugar aí para se divertir, né, para ter aquele momento ali de descontração, com o objetivo que vai ser alcançado, que a gente vai estar fazendo isso ali nas entrelinhas, né? Então, o lugar é o Super Cérebro. É diversão, é alegria, é leveza e desenvolvimento. Essa é a combinação lá do Super. Ótimo, muito obrigada, Patrícia. Foi um prazer receber você, conhecer um pouco mais da sua história e da Super Cérebro, que está aqui em Jaraguá. Desejo muito sucesso a vocês. Muito obrigada pela oportunidade e estamos aí, estamos juntos. Obrigada. Ju. Aproveito para agradecer também você, a nossa audiência, e até o próximo Você Empreendedor.